O Mundo de Sofia, Parte 3. Capítulo Sócrates. Mais sábio é aquele que sabe que não sabe. Sofia pôs um vestido de verão e logo desceu para a cozinha. Sua mãe estava debruçada na bancada. Sofia decidira não comentar nada sobre a echarpe de seda. Já foi buscar o jornal? Sofia deixou escapar. A mãe se virou para ela. Talvez você possa ser boazinha hoje e apanhá-lo para mim. Sofia saiu correndo pelo vão da entrada e, num instante, já estava enfiando a mão na caixa de correio verde. Só o jornal. Ela não devia esperar uma resposta tão imediata para a carta que escrevera. Na primeira página do jornal, ela leu algumas linhas sobre o Batalhão Norueguês das Nações Unidas no Líbano. Batalhão das Nações Unidas. Não era isso que estava carimbado sobre o selo do cartão do pai da Hilde? Mas era um selo norueguês. Vai ver, os soldados daquele batalhão possuíam um correio próprio. Quando voltou à cozinha, sua mãe disse num tom irritante: "De repente, você passou a se interessar tanto por jornais?" Nenhum outro comentário, felizmente, ela fez a respeito da caixa de correio. E assim transcorreram até o café da manhã e a maior parte do dia. Quando a mãe saiu para fazer compras, Sofia carregou para o esconderijo as páginas sobre a crença no destino. Seu coração bateu mais forte quando ela de repente avistou um pequeno envelope ao lado da caixa com as cartas do professor de filosofia. Sofia estava certa de que não fora ela quem havia deixado aquilo lá. Esse envelope também estava úmido nos cantos e também tinha duas ranhuras profundas, exatamente como o envelope branco que ela recebera no dia anterior. Por acaso o filósofo estivera ali? Ele sabia do esconderijo secreto dela? E por que os envelopes teriam se molhado? Todas aquelas perguntas deixaram Sofia zonza. Ela abriu o envelope e leu o que estava escrito no bilhete. Querida Sofia, eu li sua carta com grande interesse, mas também com um pouco de apreensão, porque terei de desapontá-la com relação à visitinha para o café. Um dia vamos nos encontrar, mas ainda não é hora de eu poder aparecer pela curva do capitão. Devo acrescentar que, de agora em diante, não poderei mais entregar as minhas cartas pessoalmente. Com o passar do tempo, isso ficou muito arriscado. As cartas futuras serão entregues por meu pequeno portador. Em compensação, chegarão até você diretamente no seu esconderijo no jardim. Você pode continuar mantendo contato comigo sempre que achar necessário. Nesse caso, deixe um envelope rosa com um biscoito doce ou um torrão de açúcar dentro. Quando o mensageiro achar uma carta assim, ele se encarregará de trazê-la para mim. PS. Não é nada divertido recusar um convite para um café tão gentil vindo de uma pequena dama, mas algumas vezes é absolutamente necessário. PS. Se você por acaso encontrar uma echarpe vermelha, peço por gentileza que cuide dela muito bem. Acontece de às vezes eu acabar me confundindo e trocando alguns pertences. Sobretudo na escola ou em lugares parecidos, e esta é uma escola de filosofia. Um abraço, Alberto Knox. Sofia tinha apenas 14 anos, mas já havia recebido algumas cartas na vida, especialmente no Natal, nos aniversários e em ocasiões assim. Mas essa era a carta mais estranha que ela já recebera. Não tinha selo, nem foi deixada na caixa de correio, e sim no super secreto esconderijo de Sofia, atrás da velha Sebe. E mais estranho ainda, a carta estava molhada, embora o clima estivesse seco. O mais estranho de tudo era naturalmente a echarpe vermelha. O professor de filosofia tinha então outra aluna. Muito bem. E essa outra aluna havia perdido uma echarpe vermelha. Muito bem. Mas como ela fizera para perder essa echarpe bem debaixo da cama de Sofia? E também Alberto Knox.
Não era um nome meio esquisito? Mas essa carta, pelo menos, estabelecia um vínculo entre o professor de filosofia e Hilde Moller-Knäg. Mas até que o pai de Hilde tivesse trocado os endereços, já era demais. Isso não dava para entender. Sofia ficou sentada por um longo tempo pensando qual a relação possível entre ela e Hilde. Por fim, ela desistiu. O professor de filosofia escrevera que eles dois deveriam se encontrar um dia. Isso valia também para Hilde. Ela virou o papel e descobriu que havia algumas frases no verso também. Será que existe um pudor natural? Mais sábio é aquele que sabe que não sabe. A verdadeira sabedoria vem de dentro. Quem sabe o que é certo acaba também fazendo a coisa certa. Sofia já compreendera que aquelas frases curtas que vinham nos envelopes brancos eram uma espécie de preparação para o que viria dentro dos envelopes amarelos em seguida. E algo lhe ocorreu. Se um portador viesse trazer a próxima correspondência até o esconderijo, ela poderia simplesmente ficar ali esperando por ele. Ou seria por ela? Não importava. E aí ela não desgrudaria do recém-chegado até que ele ou ela lhe contasse mais sobre o filósofo. Na carta estava escrito que esse mensageiro seria alguém pequeno. Será que seria uma criança? Será que existe um pudor natural? Sofia sabia que pudor era uma palavra antiga para significar timidez. Por exemplo, de ser visto sem roupa. Mas, em muitos lugares do mundo, a nudez era algo completamente natural. Então, não seria a sociedade que determinava o que podia e o que não podia. Quando sua avó era jovem, não era permitido tomar sol sem a parte de cima do biquíni. Mas hoje a maioria das pessoas acharia isso natural, embora em muitos países isso seja terminantemente proibido. Sofia coçou a cabeça. Isso era filosofia? E ela passou para a frase seguinte. Mais sábio é aquele que sabe que não sabe. Mais sábio do que quem? Se o filósofo quis dizer que uma pessoa que tem consciência de que não sabe de tudo que existe entre o céu e a terra é mais sábia do que alguém que sabe pouco e se acha ou sabe tudo. Perfeito. Não é difícil concordar. Sofia jamais havia pensado a respeito disso. Mas, quanto mais refletia sobre o assunto, mais claro ficava para ela que, na verdade, saber o que não se sabe é uma forma de sabedoria também. Algumas das pessoas mais estúpidas que ela conhecia eram, afinal, pessoas que tinham certeza das coisas sobre as quais não faziam a menor ideia. E havia também aquilo de a sabedoria vir de dentro. Mas não é certo que todo conhecimento que se tem primeiro viria de fora para depois entrar na cabeça das pessoas? Por outro lado, Sofia se lembrava bem de situações nas quais sua mãe ou seus professores na escola tinham tentado lhe ensinar coisas que ela simplesmente não estava preparada para aprender. Quando havia realmente aprendido algo, Sofia de alguma forma se dedicara àquilo. Já ocorrera também de ela de repente passar a compreender algo e talvez fosse isso que se chama de intuição. Muito bem, Sofia achou que tinha se saído razoavelmente bem nos primeiros exercícios. Mas aí veio uma confirmação tão estranha que ela apenas riu quando acabou de ler. Quem sabe o que é certo acaba também fazendo a coisa certa. Quer dizer então que, quando um ladrão rouba um banco, ele não tem consciência de que aquilo não é certo? Sofia não pensava assim. Ao contrário, ela achava que tanto crianças quanto adultos fazem muitas coisas erradas, das quais talvez venham a se arrepender depois, por não terem antes refletido melhor. Bem nesse instante, enquanto Sofia estava ali sentada, ela ouviu um estalar de galhos secos do outro lado da sebe que dava para a enorme floresta. Seria o mensageiro? Sofia sentiu o coração querendo pular para fora do peito. Ainda mais quando percebeu que aquele que se aproximava ofegava como um animal.
No instante seguinte, um enorme cachorro, vindo da floresta, invadiu o esconderijo. Era um labrador que trazia na boca um envelope amarelo, o qual deixou cair junto aos joelhos de Sofia. Tudo aconteceu tão rápido que ela nem esboçou reação. Segundos depois, Sofia segurava o grande envelope e o cachorro de cor amarelada já tinha desaparecido pela floresta. Quando tudo passou, veio o choque. Sofia pôs as mãos no colo e desatou a chorar. Sem se dar conta de quanto tempo permaneceu assim, ela finalmente ergueu o rosto e já estava pronta para outra. Então o mensageiro é um cachorro. Sofia respirou aliviada. Eis porque os envelopes brancos estavam úmidos nas bordas. E isso explicava também aquelas marcas. Como ela não tinha imaginado isso? E agora ficava claro por que ela deveria pôr um biscoito ou um torrão de açúcar dentro do envelope caso quisesse enviar uma mensagem para o filósofo. Não era sempre que Sofia tinha o raciocínio tão rápido quanto desejava, mas imaginar que o mensageiro era um cachorro adestrado era exigir um pouco demais. Para não mencionar que isso acabava com seus planos de aprisioná-lo a revelar mais sobre Alberto Knox. Sofia abriu o envelope e começou a ler. A filosofia em Atenas. Querida Sofia, quando você estiver lendo isso, provavelmente já terá conhecido Hermes. Apenas por garantia, devo dizer que ele é um cachorro, mas não precisa ter medo. Ele é muito bonzinho e, além disso, é mais compreensivo que muitas pessoas. Ele, pelo menos, não fica aparentando ser mais inteligente do que realmente é. Você deve ter percebido que seu nome não foi escolhido ao acaso. Hermes era o mensageiro dos deuses gregos. Ele era o deus dos marinheiros também. Mas não vamos nos concentrar nisso. Ao menos, não por enquanto. O mais importante é que do nome de Hermes deriva a palavra hermético, que significa oculto ou inacessível, o que parece bem adequado, já que Hermes vai nos manter, a mim e a você, ocultos um em relação ao outro. Está feita, portanto, a apresentação do mensageiro. Ele atende pelo nome, é claro, e é um cachorro muito bem comportado. Vamos voltar à filosofia. O primeiro capítulo nós já concluímos. Estou me referindo à filosofia da natureza, que rompeu com a visão mítica do mundo. Agora vamos conhecer os 3 maiores nomes da filosofia da antiguidade. Eles são Sócrates, Platão e Aristóteles. Cada um a seu modo, esses filósofos deixaram sua marca na civilização ocidental. Os filósofos da natureza também são conhecidos como pré-socráticos, porque viveram antes de Sócrates. A rigor, Demócrito morreu alguns anos depois de Sócrates, mas sua escola de pensamento pertence assim mesmo à filosofia da natureza, pré-socrática. Pois não é apenas do ponto de vista temporal que Sócrates representa um divisor de águas, mas também do ponto de vista geográfico. Sócrates é propriamente o primeiro filósofo nascido em Atenas. E tanto ele quanto seus sucessores viveram e trabalharam em Atenas. Talvez você se recorde de que Anaxágoras viveu na cidade durante um período, mas foi expulso de lá por afirmar que o sol era uma bola de fogo. Com Sócrates, a história não acabou muito melhor. A partir da época de Sócrates, a cultura grega floresceu em Atenas. Mais importante que isso é reparar numa mudança na essência dos próprios projetos filosóficos, quando passamos dos filósofos naturais para Sócrates. Antes de saber mais sobre ele, vamos conhecer um pouco dos chamados sofistas, que naquela época eram uma espécie de produto típico da cidade de Atenas. Erguem-se as cortinas, Sofia. A história do pensamento é como um drama de múltiplos atos. O homem no centro.
Em 450 a.C., aproximadamente, Atenas se tornou o centro da cultura grega, e a partir disso, a filosofia tomou um novo rumo. Os filósofos naturais eram primeiramente pesquisadores da natureza. Eles têm, portanto, uma posição importante na história da ciência. Em Atenas, o interesse era mais concentrado no homem e no lugar que o homem ocupava na sociedade. Em Atenas, desenvolvia-se paulatinamente uma democracia, com assembleias populares e tribunais. Um pré-requisito da democracia era que as pessoas fossem educadas para tomar parte dos processos democráticos. Que uma jovem democracia precisa de uma população esclarecida é algo que podemos constatar até nos dias de hoje. Entre os atenienses, era particularmente importante dominar a arte de falar em público, também chamada de retórica. Não demorou muito para que um grupo de professores e filósofos itinerantes provenientes das colônias gregas migrasse para Atenas. Eles se autodenominavam sofistas. Sofista significa uma pessoa culta ou estudiosa de um determinado assunto. Em Atenas, essas pessoas ganhavam a vida dando aulas aos habitantes da cidade. Os sofistas tinham um importante ponto em comum com os filósofos da natureza. Eles criticavam a mitologia tradicional, mas ao mesmo tempo rejeitavam tudo que considerassem especulação filosófica desnecessária. Ainda que talvez houvesse respostas para as questões filosóficas, ninguém jamais poderia revelar por completo os mistérios da natureza e do universo, diziam eles. Esse ponto de vista é conhecido na filosofia como ceticismo. Embora não possamos encontrar respostas para os enigmas da natureza, sabemos que somos seres humanos e devemos aprender a conviver uns com os outros. Os sofistas passaram a se dedicar a refletir sobre o homem e o seu lugar na sociedade. O homem é a medida de todas as coisas, afirmou o sofista Protágoras, 487 a 420 a.C. Com isso, ele queria dizer que tudo que é certo e errado, bom e mal, deve sempre ser considerado na perspectiva do comportamento humano. Quando lhe perguntaram se acreditava nos deuses gregos, sua resposta foi: é um tema complexo demais, tal a brevidade da vida humana. Alguém que não pode afirmar com certeza a existência ou não de um deus é chamado de agnóstico. Em geral, os sofistas eram pessoas muito viajadas pelo mundo e por isso tinham visto de perto diferentes formas de governo. Tanto os usos e costumes como as leis das cidades-estados variavam enormemente. Tendo isso como pano de fundo, os sofistas lideraram um grande debate em Atenas sobre o que seria uma condição natural ou determinada pela sociedade. Eles legaram, assim, o fundamento para uma crítica social na cidade-estado de Atenas. Eles apontavam que uma expressão como pudor natural nem sempre faz sentido, pois, para ser natural, o pudor deveria ser inato. Mas ele nasce com a gente, Sofia, ou é imposto pela sociedade? Para qualquer um que já tenha viajado um pouco, a resposta é simples: não é natural ou inato ter vergonha de se mostrar despido. Ter ou não pudor ou vergonha é algo intrinsecamente ligado aos usos e costumes da sociedade. Como você deve ter percebido, os viajados sofistas podiam levar a sociedade ateniense a debates muito ácidos ao apontarem que não haveria normas absolutas para o que é certo ou errado. Sócrates, por sua vez, tentou demonstrar que há algumas normas que são absolutas e têm validade universal. Quem foi Sócrates? Sócrates, 470 a 399 a.C., é talvez o personagem mais enigmático de toda a história da filosofia. Ele não deixou escrita uma única linha, e ainda assim seu nome está entre os que mais influenciaram o pensamento ocidental, para não mencionar a repercussão que teve a sua dramática morte.
Sabemos que ele nasceu em Atenas e passou a maior parte da vida nas ruas e praças dialogando com as pessoas que encontrava. As árvores na terra nada podem aprender, ele dizia. Às vezes costumava ficar parado, absorto por profundos pensamentos, durante muitas horas. Enquanto viveu, foi tido como uma pessoa enigmática, e depois de sua morte, passou-se a descrevê-lo como um fundador das mais diversas correntes filosóficas. Exatamente porque era tão enigmático e ambíguo é que as correntes o consideravam o criador dos seus princípios. O certo é que Sócrates era assustadoramente feio, atarracado e baixinho, tinha os olhos esbugalhados e o nariz achatado. Mas no seu íntimo estava completamente feliz, costumavam dizer. E mais ainda, pode-se vasculhar o presente e o passado, mas a humanidade jamais encontrará um indivíduo igual. A vida de Sócrates tornou-se conhecida principalmente por meio de seu aluno Platão, o mesmo que viria a ser um dos maiores filósofos da história. Platão escreveu muitos diálogos, conversas filosóficas, tendo Sócrates como interlocutor. Quando Platão põe palavras na boca de Sócrates, não sabemos se elas correspondem ao que de fato ele teria dito. Portanto, não é nada fácil discernir entre o que são os ensinamentos de Sócrates e o que é a própria voz de Platão. O mesmo problema persiste entre tantas personalidades históricas que não deixaram seus pensamentos registrados por escrito. O exemplo mais conhecido é naturalmente Jesus Cristo. Não temos como verificar se o Jesus histórico teria dito as palavras que Mateus ou Lucas afirmam que ele disse. Da mesma forma, o Sócrates histórico também constituirá para nós um eterno enigma. Porém, saber quem Sócrates era de verdade não é assim tão importante, pois a imagem que Platão fez de Sócrates é que iria inspirar o pensamento ocidental pelos 2.400 anos seguintes. A arte do diálogo. O ponto central de toda a filosofia de Sócrates era: ele não procurava impor os seus ensinamentos às pessoas. Ao contrário, dava a impressão de que estava aprendendo com o seu interlocutor. Também não ministrava conhecimentos como outros professores. Não mesmo. Ele dialogava. Mas Sócrates não teria se tornado um filósofo famoso se apenas ficasse escutando o que os outros lhe diziam. Tampouco teria sido condenado à morte por isso. No começo de uma conversa, ele apenas fazia perguntas, como se não soubesse nada. Ao longo do diálogo, seu interlocutor era levado a reconhecer as fraquezas do seu modo de pensar. O interlocutor era posto contra a parede, tendo por fim que reconhecer o que era certo e o que era errado. Disse que a mãe de Sócrates era parteira, e o próprio Sócrates comparava seu mister à arte de dar à luz ao conhecimento. Uma parteira não é a responsável pelo nascimento dos bebês. Ela apenas está ali para ajudar o transcurso do parto. Assim, Sócrates via sua tarefa de ajudar os homens a parir o raciocínio correto, pois o verdadeiro conhecimento nasce do íntimo do indivíduo. Não pode ser imposto por outros. Somente o conhecimento interior é a autêntica compreensão. Serei mais preciso. A capacidade de dar à luz um bebê é uma característica natural. Da mesma forma, as pessoas podem compreender as verdades filosóficas apenas utilizando a sua razão. Quando dizemos que alguém toma juízo, esse alguém apenas externa algo que já traz dentro de si. Foi exatamente bancando o ignorante que Sócrates obrigava as pessoas a usar a sua razão. Sócrates fingia-se alheio ao tema da conversa, ou aparentava uma ignorância que não tinha. Chamamos a isso ironia socrática. Dessa forma, ele constantemente apontava as contradições no pensamento ateniense. E isso em plena praça pública.
Encontrar-se com Sócrates significava correr o risco de ser exposto ao ridículo ou de se tornar alvo de chacota diante de um grande público. Por isso mesmo, com o passar do tempo, era cada vez mais comum que ele fosse motivo de incômodo e irritação, sobretudo para os poderosos da sociedade. Atenas é como um pangaré, dizia Sócrates. E eu sou como um carrapato que tenta tirá-lo do torpor e despertá-lo de volta à vida. O que a gente faz com um carrapato, Sofia? Me diga, por favor. Um clamor divino. Não era para atormentar os seus contemporâneos que Sócrates os perseguia dessa forma. Algo dentro dele não lhe deixava a escolha. Ele costumava dizer que ouvia um clamor divino no seu íntimo. Sócrates protestava, por exemplo, contra o fato de as pessoas poderem ser condenadas à morte. Ele se recusava a denunciar seus inimigos políticos. No fim, isso lhe custou a própria vida. No ano de 399 a.C., uma maioria apertada de um júri de 50 membros o condenou por induzir o culto a novos deuses e conduzir os jovens ao mau caminho. Ele poderia muito bem ter implorado clemência e poderia ter salvado sua pele apenas abandonando Atenas. Mas, se tivesse feito isso, ele não teria sido Sócrates. O ponto é que ele tinha sua consciência e a verdade em mais alta conta do que a sua própria vida. Ele garantia que tudo o que fizera tinha como objetivo o bem do Estado. Pouco depois, cercado pelos amigos mais próximos, bebeu um cálice cheio de veneno e morreu. Por que, Sofia? Por que Sócrates teve que morrer? Essa pergunta tem sido repetida aos homens por mais de 2.400 anos. Mas ele não foi o único a pagar com a própria vida o preço das ideias que defendia. Já mencionei Jesus, e na verdade há muitas outras semelhanças entre Jesus e Sócrates. Vou relacionar algumas. Tanto Jesus como Sócrates eram tidos como pessoas enigmáticas pelos seus contemporâneos. Nenhum deles deixou registro escrito das suas ideias. Nós somos completamente dependentes dos relatos que seus discípulos fizeram deles. É certo que ambos eram mestres na arte da retórica. Demonstravam tal domínio sobre o que falavam que podiam tanto arrebatar como irritar os ouvintes. Além do mais, os dois acreditavam falar em nome de algo muito maior que eles próprios. Desafiavam os detentores de poder da sociedade ao criticar todas as formas de injustiça e de abuso. E por fim, o mais importante, essa maneira de agir lhes custou a vida. Também podemos claramente constatar pontos em comum no processo de acusação contra Jesus e Sócrates. Ambos poderiam ter implorado clemência e salvado suas vidas, mas, ao fazê-lo, eles estariam traindo as suas consciências. Em vez disso, ao aceitar de cabeça erguida a sentença de morte, ambos amealharam milhares de seguidores mesmo depois de mortos. Quando traço esse paralelo entre Jesus e Sócrates, não estou igualando um ao outro. Quero apenas enfatizar que cada um tinha uma convicção que não pode ser dissociada da sua determinação pessoal. Um coringa em Atenas. E quanto a Sócrates, Sofia? Não acabamos de falar dele ainda. Veja bem, nós comentamos um pouco do seu método, mas qual seria o seu projeto filosófico? Sócrates foi contemporâneo dos sofistas. Como eles, preocupava-se mais com o homem e seu lugar no mundo do que com os problemas da filosofia da natureza. Um filósofo romano, Cícero, disse alguns séculos mais tarde que Sócrates trouxe a filosofia do céu para a terra. Lhe deu abrigo nas cidades e morada nas casas, obrigando os homens a refletir sobre a vida e os costumes, sobre o bem e o mal. Mas Sócrates se diferenciou dos sofistas num ponto muito importante. Ele não se considerava um sofista, isso é, uma pessoa culta e detentora de um conhecimento específico.
Ao contrário dos sofistas, não aceitava pagamento por seus ensinamentos. Não, Sócrates se intitulava um filósofo na verdadeira acepção do termo. Um filósofo significa alguém que aprecia ou está à procura do conhecimento. Você está sentada, Sofia? É muito importante para o resto do curso que você perceba a diferença entre um sofista e um filósofo. Os sofistas recebiam dinheiro em troca das suas explicações um tanto extravagantes, e a história registra inúmeros sofistas surgindo e desaparecendo em todas as épocas. Estou pensando agora em todos aqueles professores e sabichões que ou estão muito satisfeitos com o pouco que conhecem, ou então se gabam de saber tudo sobre um assunto a respeito do qual não têm, na verdade, a menor ideia. Apesar da sua pouca idade, acho que você já deve ter topado com muitos desses sofistas por aí. Um filósofo de verdade, Sofia, é algo completamente diferente. É o contrário disso. Ele tem consciência de que sabe muito pouco. E justamente por isso, vive tentando alcançar o verdadeiro conhecimento. Sócrates era um desses raros seres humanos. Ele tinha claro para si que nada sabia, nem na vida, nem no mundo. E é aí que está o X da questão. O fato de saber tão pouco o atormentava. Um filósofo é, sobretudo, alguém que reconhece que existe um monte de coisas sobre as quais não sabe nada. E isso o atormentava. Visto assim, ele é mais sábio do que todos os que se vangloriam dos seus pretensos conhecimentos. Mais sábio é aquele que sabe que não sabe. Eu disse. Sócrates mesmo disse que só sabia uma coisa, que nada sabia. Grave bem essa frase, pois é muito raro ouvi-la mesmo entre os filósofos. Além do mais, dizer isso em público pode lhe custar a vida. Os questionadores são sempre os mais perigosos. Responder e retrucar não causa o mesmo dano. Uma única pergunta pode conter o poder explosivo de 1000 respostas. Você já ouviu falar do conto da roupa nova do imperador? Na verdade, o imperador estava nu em pelo, só que nenhum dos seus súditos ousava lhe dizer isso. Mas aí uma criança gritou que ele estava nu. Era uma criança madura, Sofia. Sócrates agiu da mesma forma, mostrando às pessoas que elas sabiam pouco. É a semelhança entre filósofos e crianças da qual falamos anteriormente. Serei ainda mais preciso. A humanidade está diante de um bocado de questões importantes para as quais ainda não descobriu respostas satisfatórias. E aqui se abrem duas possibilidades. Nós podemos nos enganar e o resto do mundo fingindo saber aquilo que realmente vale a pena, ou podemos fechar os olhos para essas perguntas importantes e desistir de ir em frente. A humanidade está dividida em duas. Em geral, as pessoas acham que têm certeza de tudo ou ficam indiferentes a qualquer coisa. Em ambos os casos, esse é o tipo de gente que fica se arrastando lá na base da pelagem do coelho. É como se nós dividíssemos em duas a pilha de cartas, querida Sofia. As pretas ficam de um lado, as vermelhas do outro. Mas de vez em quando surge um coringa no baralho, que não é nem de copas, nem de paus, nem de ouros, nem de espadas. Sócrates foi como esse coringa em Atenas. Ele não era convencido nem indiferente. Ele sabia apenas que nada sabia. E isso lhe custava sofrimento. Ele era também um filósofo, alguém que não se entrega, alguém que está numa busca incessante pelo conhecimento verdadeiro. Conta-se que um ateniense perguntou ao oráculo de Delfos quem seria o homem mais sábio de Atenas. O oráculo respondeu que era Sócrates. Quando Sócrates soube dessa história, ficou ligeiramente surpreso. Eu acredito mesmo que lhe deu umas boas risadas, Sofia. Imediatamente foi à cidade encontrar um homem que, a seus olhos e aos olhos das outras pessoas, era muito sábio. Mas, quando constatou que esse homem não conseguia responder com precisão às perguntas que lhe fazia, Sócrates convenceu-se de que o oráculo, afinal, estava certo.
Era importante para Sócrates encontrar um fundamento sólido para o nosso conhecimento. Ele dizia que encontrara esse fundamento na razão humana. Mas sua forte crença na razão humana era também um racionalismo exacerbado. Quem sabe o que é certo acaba também fazendo a coisa certa. Já mencionei que Sócrates dizia ouvir um clamor divino interior e que essa consciência lhe dizia o que era correto. Quem sabe o que é bom, fará o que é bom, costumava dizer. Ele achava que o conhecimento certo conduz ao agir correto. É só quem faz o certo se torna um homem correto. Só fazemos algo errado quando não sabemos como fazer melhor. Por isso é tão importante aumentarmos o nosso conhecimento. Sócrates ocupava-se demais tentando encontrar definições o mais cristalinas e abrangentes possível para o que seria certo e errado. Ao contrário dos sofistas, ele dizia que a capacidade de discernir entre certo e errado estava na razão, não na sociedade. Talvez você ache essa última frase meio difícil de engolir, Sofia. Vou tentar de outro jeito. Sócrates achava a felicidade impossível caso as pessoas tivessem que contrariar as suas convicções. E quem conhece uma pessoa que é feliz também vai querer se tornar uma. Da mesma forma, quem sabe o que é certo também vai querer fazer o certo. Pois quem no mundo desejaria ser infeliz? O que você acha, Sofia? Você pode viver feliz se constantemente fizer coisas que, no seu íntimo, você sabe que não estão certas? Muitas pessoas vivem mentindo e roubando, dizendo coisas pelas costas dos outros. Elas sabem muito bem que isso não é certo. Ou justo, se você preferir. Mas você acha que isso as torna felizes? Sócrates não achava. Depois de ler a carta a respeito de Sócrates, Sofia se apressou em colocá-la na caixa e deixar o jardim. Para evitar um monte de perguntas sobre onde estivera, ela queria chegar em casa antes de sua mãe voltar das compras. Além disso, ela se comprometera a lavar a louça. Ela mal acabara de abrir a torneira quando a mãe entrou carregando 2 sacolas enormes. Talvez por isso ela tenha dito: "Você tem andado muito afobada ultimamente, Sofia." Sofia não sabia por que ela estava dizendo aquilo e deixou escapar. Sócrates também. "Sócrates?" repetiu a mãe, arregalando os olhos. "Só acho muito triste que ele tenha pagado com a própria vida por isso." Continuou Sofia, pensativa. "Olha, Sofia, já não sei mais o que fazer." Sócrates também não sabia. A única coisa que ele sabia é que não sabia de nada. Ainda assim, ele era o homem mais sábio de Atenas. A mãe tinha ficado de queixo caído. Por fim, ela disse: "Isso foi coisa que você aprendeu na escola?" Sofia balançou a cabeça enfaticamente. A escola não ensina nada. A grande diferença entre um professor e um filósofo de verdade é que o professor acha que sabe um montão de coisas e fica sempre tentando empurrar isso para os alunos. Já um filósofo tenta descobrir as coisas junto com os alunos. Certo. Então estamos falando de coelhos brancos aqui. Sabe, quero muito conhecer esse namorado que você arrumou. Senão, vou acabar achando que ele não bate muito bem. Sofia interrompeu a lavagem de louça e apontou a esponja na direção da mãe. Não é ele quem não bate bem. É que ele é como um carrapato, que fica incomodando os outros, para ver se eles despertam de tanto tempo de bobeira. Pronto, agora pode parar por aí. Eu acho mesmo que ele dá a impressão de ser muito metido. Sofia baixou a cabeça e retomou a tarefa. Ele não é nada metido. Apenas está tentando alcançar o verdadeiro conhecimento. Essa, aliás, é a grande diferença entre um coringa e as outras cartas do baralho. Foi coringa que você disse? Sofia aqueceu com a cabeça. Você sabia que existem muitas cartas de copas e de ouros num baralho? E muitas de paus e de espadas também? E apenas um coringa? É o que você está dizendo, minha filha.
E você está perguntando. Sua mãe acabou de guardar as compras, pegou o jornal e foi para a sala. Sofia achou que ela bateu a porta muito forte dessa vez. Quando acabou de lavar a louça, Sofia subiu logo para o quarto. Ela havia guardado a echarpe vermelha junto com o Lego no maleiro. Retirou-a de lá e a examinou com atenção. Hilde. Capítulo Atenas. Das ruínas erguiam-se várias construções imponentes. À noitinha, a mãe de Sofia foi visitar uma amiga. Assim que ela saiu, Sofia correu para o esconderijo no jardim. Lá encontrou um pacote grosso ao lado de uma lata de biscoitos. Sofia se apressou em rasgar o embrulho. Era uma fita de vídeo. Ela correu para casa. Uma fita de vídeo. Algo totalmente novo. Mas como o filósofo podia saber que Sofia tinha um aparelho de vídeo? E o que haveria naquela fita? Sofia enfiou a fita no aparelho e em instantes surgiram na tela imagens de uma grande cidade. Não demorou muito para Sofia perceber que devia ser Atenas, pois logo as imagens mostraram a Acrópole. Sofia já tinha visto fotos das antigas ruínas muitas vezes. Eram imagens reais. Entre os restos dos templos, havia milhares de turistas vestindo roupas leves e com câmeras fotográficas penduradas no pescoço. Um deles não tinha também um cartaz pendurado? Lá estava ele de novo. Não era Hilde que estava escrito ali? Pouco depois, a câmera mostrou a figura de um homem de meia idade. Ele era baixinho, tinha uma barba preta bem aparada e usava uma boina azul. Ele se aproximou e disse: "Bem-vinda a Atenas, Sofia. Como você de certo já deve ter percebido, eu sou Alberto Knox. Se você não compreendeu ainda, eu repito. O grande coelho branco continua a ser retirado da cartola do universo. Nós estamos na Acrópole, palavra que significa construção alta, ou, mais precisamente, cidade nas alturas. Aqui em cima vivem pessoas desde a Idade da Pedra. A razão disso é a condição especial desse lugar. É mais fácil daqui deste platô elevado se defender dos inimigos. Da Acrópole se pode ter também uma bela visão dos melhores pontos do Mediterrâneo. À medida que Atenas cresceu, ocupando as terras planas do sopé do platô, a Acrópole passou a ser utilizada como uma fortaleza e como local consagrado aos templos. Na primeira metade do século V a.C., houve uma guerra sangrenta contra os persas no ano de 480 a.C. O rei persa Xerxes saqueou Atenas e mandou queimar todas as construções de madeira da Acrópole. Um ano depois, os persas foram derrotados e começava ali a Era do Ouro de Atenas, Sofia. A Acrópole foi reconstruída, mais imponente e bela do que antes, e se converteu num lugar sagrado, totalmente dedicado aos templos. Foi exatamente nessa época que Sócrates perambulou por essas ruas e praças, dialogando com os atenienses. Ele pôde assim testemunhar a construção de todos esses prédios imponentes que vemos aqui. Que lugar maravilhoso! Atrás de mim você está vendo o maior templo. Ele se chama Pantenon, ou a Morada das Virgens, e foi erguido em honra da deusa Palas, Atena, protetora da cidade. Essa enorme construção de mármore não possui uma única linha reta. Todas as suas 4 faces são discretamente recurvadas para dar leveza à construção. Embora tenha proporções enormes, ela não aparenta ser tão pesada quando a olhamos. A razão disso é uma ilusão de ótica. As colunas de sustentação são levemente inclinadas para o centro e formariam uma pirâmide de 1.500 metros de altura caso suas extremidades se tocassem em algum ponto acima do templo. A única coisa que havia no interior do templo era uma estátua de 12 metros da deusa Palas Atena. Devo acrescentar que a rocha de mármore branco, pintada originalmente de cores bem vivas, foi extraída de uma montanha a 16 quilômetros de distância. Sofia sentou-se, o coração saltando pela boca. Era mesmo o professor de filosofia que se dirigia a ela naquela fita de vídeo?
Ela vira apenas a silhueta dele uma única vez no escuro, mas bem podia ser o mesmo homem que agora estava diante da Acrópole, em Atenas. Ele passou a caminhar pela lateral do templo, a câmera sempre o acompanhando. Por fim, deteve-se na beira de um penhasco e apontou para a paisagem. A câmera enquadrou um antigo teatro que havia debaixo do platô da Acrópole. Você está vendo agora o antigo teatro de Dionísio, continuou o homem de boina azul. É provavelmente o teatro mais antigo da Europa. Aqui foram encenadas as grandes peças de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, escritas no templo em que Sócrates viveu. Eu já falei da tragédia sobre o infeliz rei Édipo. A primeira encenação dessa peça se deu aqui, mas aqui também se encenavam comédias. O mais famoso escritor de comédias chamava-se Aristófanes, e entre outras peças ele escreveu uma comédia mordaz sobre Sócrates. Bem no fundo, você pode ver um muro de pedra diante do qual os atores encenavam. Ele se chamava Esquené e nos deu a palavra cenário. A palavra teatro, aliás, vem de uma antiga palavra grega para o verbo ver. Mas já vamos retornar à filosofia, Sofia. Vamos dar uma volta no Panteão e descer pelo vão de entrada da Acrópole. O homenzinho contornou o enorme templo, apontando com a mão direita para os outros templos. Depois, desceu as escadas por entre gigantescas colunas. Quando chegou à base do platô da Acrópole, subiu numa elevação e apontou para a cidade de Atenas. A elevação onde estamos se chama Areópago. Era aqui que as autoridades atenienses sentenciavam os acusados de assassinato. Muitos anos depois, o apóstolo Paulo viria até aqui falar de Jesus e do cristianismo para os atenienses. Nós voltaremos a falar disso numa ocasião futura. Abaixo, à esquerda, você pode ver as ruínas da antiga Praça de Atenas, com exceção do enorme templo do deus das forjas, Hefaisto. Só restaram em pé alguns blocos de mármore. Vamos descer. No instante seguinte, ele caminhava no meio das antigas ruínas. Bem no alto, sob o sol, na parte de cima da tela da TV de Sofia, o grande templo de Palas Atena reluzia sobre a Acrópole. O professor de filosofia sentou-se num bloco de mármore, encarou a câmera e disse: Estamos sentados numa esquina da antiga Praça de Atenas. Que coisa triste, não é? Digo, aqui, hoje, porque à nossa volta certa vez houve templos imponentes, fóruns e outros edifícios públicos, lojas, um anfiteatro e até um grande ginásio esportivo. Tudo reunido em torno desse quadrado. Foi aqui que se lançaram as bases de toda a civilização ocidental. Palavras como política e física, matemática e lógica, teologia e filosofia, ética e psicologia, teoria e método, ideia e sistema, além de muitas outras, provém de uma população bem reduzida, que levava seu cotidiano ao redor dessa praça. Por aqui, Sócrates perambulava, dialogando com as pessoas que encontrava. Talvez ele tenha segurado pelo braço um escravo que carregava uma ânfora cheia de azeite de oliva e feito uma pergunta filosófica a este jovem. Pois o próprio Sócrates dizia que um escravo possuía a mesma razão que um homem livre. Talvez ele tenha tido uma discussão a plenos pulmões com um dos moradores. Ou talvez ele apenas tenha entabulado um diálogo em voz baixa com seu jovem discípulo Platão. É estranho imaginar isso. Uma coisa é utilizar os termos socrático e platônico na filosofia. Outra completamente diferente é ser Platão ou Sócrates. Sofia bem que estava estranhando tudo aquilo. Mas ainda mais estranho era o fato de que o filósofo de repente se dirigia a ela através de um vídeo gravado que fora deixado no seu esconderijo no jardim por um misterioso cachorro. Pouco tempo depois, o filósofo se ergueu do bloco de mármore onde estava sentado, e então disse num tom de voz mais suave: Minha missão está cumprida por enquanto, Sofia.
eu queria mostrar a você um pouco da Acrópole e das ruínas em torno da antiga Praça de Atenas. Mas não sei se você captou o espírito e a dimensão dessa redondeza naquela época. Então eu fico motivado a seguir mais adiante. Isso, é claro, é totalmente irregular. Mas acho que isso vai ficar aqui entre nós dois apenas. Muito bem, então só vamos dar uma olhadela. Ele não disse mais nada, apenas ficou parado durante um bom tempo encarando a câmera. Depois, outra imagem tomou conta da tela. Das ruínas, erguiam-se várias construções imponentes. Como num passe de mágica, as ruínas estavam de pé novamente. No horizonte, ele continuava enxergando a Acrópole. Mas agora, tanto ela quanto os edifícios lá embaixo estavam novinhos em folha, revestidos de ouro e pintados com cores intensas. Ao redor da praça quadrada, as pessoas vagavam em túnicas multicoloridas. Alguns só perambulavam, outros carregaram ânforas na cabeça, outros ainda levaram papiros debaixo do braço. Foi aí que Sofia reconheceu seu professor de filosofia. Ele continuava com a boina azul na cabeça, mas agora vestia uma túnica amarela como os demais na imagem. Ele se dirigiu a Sofia, fitando a câmera. Veja só, estamos na Atenas Antiga, Sofia. Queria que você viesse aqui pessoalmente, percebe? Estamos em 402 a.C., apenas 3 anos antes de Sócrates morrer. Espero que você tenha gostado dessa visita tão privilegiada, porque foi muito difícil conseguir emprestada uma câmera de vídeo por aqui. Sofia sentiu uma leve tontura. Como de repente aquele homem misterioso poderia estar na Atenas de 2.400 anos antes? Como ela poderia assistir a uma gravação de um vídeo de outra era? Sofia, naturalmente, sabia que não havia vídeo na antiguidade. Seria um filme de ficção o que ela vira? Mas os edifícios de mármore pareciam bem reais. Se alguém tivesse que construir a antiga praça inteira e, além disso, toda a Acrópole só para a gravação de um vídeo, bom, teria de ser alguém com muito dinheiro, porque isso seria impraticavelmente caro. Era um preço alto demais somente para ela aprender alguma coisa sobre Atenas. O homem de boina novamente se dirigiu a ela. Você está vendo aqueles 2 homens ali nas colunatas? Sofia olhou para um ancião vestido numa túnica puída. Ele tinha uma barba grande e mal cuidada, o nariz achatado, um olhar azul penetrante e as maçãs do rosto bem pronunciadas. A seu lado estava um belo jovem. É Sócrates e o seu jovem discípulo, Platão. Compreendeu, Sofia? Mas você tem que conhecê-los pessoalmente. E o professor de filosofia caminhou até os 2 homens, que estavam debaixo de uma marquise bem alta. Quando se aproximou deles, virou-se para trás, tirou a boina azul da cabeça e acenou com ela para a câmera, dizendo algo que Sofia não conseguiu entender. Devia ser grego. Depois de um tempo, ele estava de novo na frente da câmera e disse: Contei a eles que você é uma garota norueguesa que gostaria de conhecê-los. Platão vai lhe fazer algumas perguntas para que você possa refletir sobre elas depois. Mas vamos lá, antes que os guardas nos descubram. Sofia sentiu um leve aperto nas têmporas. O jovem se aproximou e agora estava diante da câmera. Bem-vinda a Atenas, Sofia, disse ele com uma voz gentil, falando em norueguês bem macarrônico. Meu nome é Platão e vou lhe propor 5 tarefas. Primeiro, você deve pensar sobre o que um padeiro deveria fazer para conseguir assar 50 biscoitos exatamente idênticos. Depois, pergunte a si mesma por que todos os cavalos são iguais. Em seguida, reflita se você também acha que os homens possuem uma alma imortal. E por fim, você deve dizer se mulheres e homens são igualmente racionais. Boa sorte! No segundo seguinte, a imagem desapareceu. Sofia tentou rebobinar a fita, mas aquilo era tudo que havia sido gravado. Sofia tentou organizar os pensamentos,
Mas assim que pensava sobre uma coisa, já se pegava pensando sobre outra, sem nem ter acabado de pensar sobre a primeira. Que o professor de filosofia era alguém bastante original, ela já sabia havia muito tempo. Mas quando ele recorreu a um método de ensino que subvertia todas as leis da natureza, Sofia achou que ele tinha ido além da conta. Seriam mesmo reais o Sócrates e o Platão que ela vira na TV? Claro que não, seria impossível. Mas aquilo também não era um desenho animado. Sofia tirou o vídeo do aparelho e correu para o seu quarto com a fita na mão. Lá, ela colocou no maleiro junto com as peças de Lego. E em seguida, afundou na cama e pegou no sono. Horas depois, sua mãe entrou no quarto. Ela se debruçou sobre Sofia e disse: "Mas o que aconteceu com você, menina?" Você dormiu de vestido." Sofia mal abriu os olhos. "É que eu estava em Atenas", disse ela. Foi tudo que a mãe conseguiu como resposta. Sofia se virou para o lado e voltou a dormir. Capítulo Platão. Um anseio de regressar à verdadeira morada da alma. Sofia acordou sobressaltada na manhã seguinte. Olhou para o despertador, eram 5 e pouco, mas ela estava tão desperta que sentou na cama. Por que ela estava de vestido? Foi aí que começou a se lembrar de tudo. Subiu num banquinho e olhou no maleiro do armário. Sim, estava lá a fita de vídeo. Não tinha sido um sonho, afinal. Ou pelo menos, nem tudo. Mas ela não tinha visto Platão e Sócrates. Tinha? Ela já nem aguentava mais pensar naquilo. Talvez sua mãe tivesse razão quando dizia que Sofia andava meio desligada ultimamente. De qualquer forma, ela não conseguiu pegar no sono outra vez. Talvez devesse descer até o esconderijo só para ver se havia uma carta nova para ela. Sofia desceu a escada pé ante pé, calçou um par de tênis e saiu. No jardim tudo estava maravilhosamente claro e reinava uma tranquilidade absoluta. Os pássaros começavam sua cantoria e fizeram Sofia rir com aquela algazarra. O orvalho da manhã reluzia na grama como gotas de cristal. Novamente Sofia se pegou pensando quão maravilhoso era o mundo. Estava um tanto úmido no esconderijo. Sofia não encontrou nenhuma carta do filósofo, mas mesmo assim ela limpou uma raiz bem grossa e sentou. Ela se lembrou das perguntas que o Platão do vídeo lhe havia feito. A primeira era como seria possível assar 50 biscoitos exatamente iguais. Sofia se pôs a refletir bem, porque aquela lhe pareceu uma tarefa extremamente difícil. Quando sua mãe fazia biscoitos, o que era raro, nenhum saía igual ao outro. Ela não era uma padeira profissional e, portanto, tinha direito à sua cota de erros. Mas mesmo os biscoitos que ela comprava na padaria também nunca eram exatamente iguais. Cada biscoito havia sido formado individualmente pelas mãos do padeiro. De repente, um sorriso iluminou as feições de Sofia. Ela se lembrou de uma vez em que fora com seu pai à cidade enquanto sua mãe assava biscoitos para o Natal. Quando eles voltaram, havia vários deles em formatos de bonequinho descansando na bancada da cozinha. Embora não fossem todos perfeitos, pareciam de alguma maneira iguais. Por que isso? Certamente porque a sua mãe tinha usado a mesma forma para todos eles. Sofia ficou tão satisfeita com essa conclusão que deu a primeira tarefa por concluída. Quando alguém assa 50 biscoitos iguais, é porque usou a mesma forma para todos eles. É isso aí. Mas o Platão do vídeo também perguntara por que todos os cavalos são iguais. Porém, isso não estava certo. Sofia achava o contrário, que não havia cavalos idênticos, assim como não havia pessoas idênticas. Ela estava prestes a desistir da pergunta, mas aí se lembrou de como tinha chegado até os biscoitos. Nenhum deles era idêntico ao outro também. Uns eram mais grossos, outros mais finos, outros haviam rachado. Ainda assim, era possível dizer que, à primeira vista, eram idênticos.
Talvez Platão quisesse perguntar por que um cavalo sempre seria um cavalo, e não um animal qualquer entre um cavalo e um porco. Pois, mesmo que alguns cavalos fossem marrons como um urso e outros brancos como um cordeiro, havia coisas que todos os cavalos tinham em comum. Sofia, por exemplo, jamais topara com um cavalo de 6 ou 8 pernas. Mas Platão não teria querido dizer que os cavalos são iguais porque saem da mesma forma, teria? Platão havia feito também uma pergunta difícil para valer. As pessoas têm uma alma imortal? Essa aí Sofia não tinha como responder. Ela sabia apenas que um corpo sem vida seria ou cremado ou enterrado, e portanto para ele não haveria um futuro. Se as pessoas possuíssem uma alma imortal, então elas teriam de ser compostas de duas partes distintas: um corpo que se desfaz depois de alguns anos e uma alma que atua mais ou menos independente de tudo o que se passa com o corpo. Sua avó lhe dissera certa vez que sentia apenas o corpo envelhecer. Por dentro, ela sentia o mesmo vigor da juventude. Essa história de vigor da juventude levou Sofia à última pergunta: mulheres e homens são igualmente racionais? Sofia não tinha certeza. Dependia também do que Platão queria dizer com racionais. Mas logo depois, Sofia lembrou que o professor de filosofia mencionara algo sobre Sócrates. Sócrates havia dito que todas as pessoas seriam capazes de assimilar verdades filosóficas caso se valessem de sua razão. Ele dizia também que um escravo possuía a mesma razão e seria capaz de elaborar as mesmas questões filosóficas que um homem livre. Sofia estava convencida de que ele também diria que homens e mulheres são igualmente racionais. Enquanto meditava ali sentada, Sofia ouviu um súbito estalar de galhos atrás da sebe, acompanhado de uma respiração ofegante como uma máquina de vapor. No instante seguinte, o cão de cor amarelada invadia o esconderijo, trazendo na boca um envelope dos grandes. "Hermes!" exclamou Sofia. "Obrigadinha!" O cão deixou cair o envelope no colo de Sofia enquanto ela o alisava ao redor do pescoço. "Hermes, garoto bonzinho", disse ela. O cão deitou-se e se entregou aos carinhos de Sofia. Depois de alguns minutos, levantou-se e começou a se arrastar para fora do esconderijo da mesma maneira que entrara. Sofia foi atrás dele levando o envelope amarelo na mão. Ele já estava fora do jardim quando ela se embrenhou nos galhos. Hermes começou a correr em direção à floresta e Sofia o seguiu a alguns metros de distância. Às vezes ele se virava e rosnava para ela, que não se amedrontou. Era agora que encontraria aquele filósofo, nem que tivesse que correr até Atenas. O cachorro passou a correr mais rápido, logo alcançando uma trilha bem estreita. Sofia apressou o passo, mas depois de correr alguns minutos, o cão se virou e latiu para ela como se fosse um mastim. Ela não se deixou intimidar e aproveitou para diminuir ainda mais a distância. Hermes continuou pela trilha estreita. Por fim, Sofia teve que admitir que jamais o alcançaria. Ela parou por alguns instantes, imaginando por qual caminho ele teria desaparecido. Finda a perseguição, a floresta voltava a um completo silêncio. Sofia sentou-se num toco de árvore diante de uma pequena clareira. Na mão, ela segurava o grande envelope amarelo. Ela o abriu, retirou várias folhas datilografadas e começou a leitura. A Academia de Platão. Quanto tempo, Sofia? Claro que me refiro a Atenas. Foi lá que eu me apresentei. E foi lá também que a apresentei a Platão. Então, que tal se fizéssemos a mesma coisa aqui? Platão, 427 a 347 a.C., tinha 29 anos quando Sócrates teve que beber da taça de veneno. Por muito tempo, ele fora discípulo de Sócrates e acompanhou de perto o julgamento de seu mestre. O fato de Atenas ter condenado à morte um dos seus mais honrados concidadãos deixou uma profunda marca em Platão, influenciando o curso de toda a sua produção filosófica.
Para Platão, a morte de Sócrates evidenciou a contradição existente entre as relações sociais de fato e aquilo que seria verdadeiro ou ideal. O primeiro trabalho de Platão como filósofo foi divulgar o curso de defesa de Sócrates, referindo-se ao que ele havia dito ao júri. Você deve lembrar que Sócrates não deixou nenhuma produção escrita, ao contrário de muitos dos pré-socráticos, embora grande parte desses escritos tenham se perdido para sempre com o passar do tempo. No que se refere a Platão, entretanto, acreditamos que todas as suas principais obras tenham sido preservadas. Além do discurso de defesa de Sócrates, ele escreveu uma coletânea de correspondências e 35 diálogos filosóficos completos. A preservação desses escritos está diretamente relacionada ao fato de Platão ter fundado nos arredores de Atenas sua própria escola de filosofia, situada num bosque batizado em honra ao herói grego Academos. A escola filosófica de Platão herdou daí o nome Academia. Desde então, milhares de academias surgiram em todo o mundo. Nós até hoje usamos o termo como acadêmicos e produção acadêmica. Na Academia de Platão, ensinava-se filosofia, matemática e ginástica. Ensinar talvez não fosse o verbo mais adequado. Na Academia de Platão, o que mais importava também era o diálogo vivo. Não foi por acaso que Platão escreveu seus textos na forma de diálogos. A verdadeira eterna, a beleza eterna e o eterno bem. No começo desse curso de filosofia, eu disse que é interessante perguntar qual seria o projeto de determinado filósofo. Então, pergunto agora: o que Platão estava interessado em descobrir? Resumindo bem, podemos dizer que Platão estudava a relação entre aquilo que é eterno e imutável, de um lado, e do outro, aquilo que flui, exatamente como os pré-socráticos. Então, nós também aprendemos que os sofistas e Sócrates se afastaram um pouco das indagações da filosofia na natureza e se voltaram para o homem e para a sociedade. Se bem que os sofistas e Sócrates estavam de alguma forma também estudando a relação entre o que é eterno e imutável e aquilo que flui. Eles abandonaram várias perguntas relativas à moral dos homens e aos ideais ou virtudes da sociedade. Grosso modo, os sofistas diziam que a noção do que é certo ou errado varia de cidade para cidade e de geração para geração. A própria pergunta sobre o que é certo ou errado também é fluida. Sócrates não conseguia aceitar isso. Para ele, existem regras eternas e atemporais para determinar o que é certo ou errado. Utilizando sua razão, todo homem conseguiria obedecer a normas imutáveis, pois a própria razão humana é justamente eterna e imutável. Você está acompanhando, Sofia? Então agora é que surge Platão nessa história. Ele se ocupou tanto do que é eterno e imutável na natureza, como do que é eterno e imutável na vida da sociedade. Sim, pois para Platão essas questões são uma só. Ele tenta alcançar uma realidade própria que é eterna e imutável. E por assim dizer, é justamente para isso que servem os filósofos. Eles não estão aí para escolher a garota mais bonita do verão ou os tomates mais baratos da feira. Talvez por isso não sejam sempre tão populares. Os filósofos não tentam tomar parte em assuntos corriqueiros que se limitam ao dia a dia das pessoas. Eles tentam, isso sim, seguir na direção da verdade eterna, da beleza eterna e do eterno bem. Com isso, podemos ter uma ideia superficial do projeto filosófico de Platão. E de agora em diante, vamos abordar uma coisa de cada vez. Tentaremos compreender um pensamento admirável, responsável por semear as questões filosóficas mais profundas na filosofia ocidental que viria depois. O mundo das ideias. Tanto Empédocles como Demócrito haviam apontado que todos os fenômenos naturais fluem, embora devesse haver algo que jamais se modifica: as 4 raízes ou os átomos. Platão trata do mesmo problema, mas com uma abordagem totalmente diferente.
Platão dizia que tudo aquilo que podemos tocar ou sentir na natureza flui. Existem também alguns elementos básicos que não se decompõem. Absolutamente tudo que pertence ao mundo dos sentidos é feito de materiais que o tempo trata de desfazer. Mas, por sua vez, todas as coisas nascem de uma forma atemporal, que é tanto eterna quanto imutável. Compreendeu? Não? Tudo bem. Porque todos os cavalos são iguais, Sofia. Talvez você ache que eles não são exatamente iguais, mas existe algo que todos os cavalos têm em comum. Algo que faz com que nós não tenhamos nenhuma dúvida ao dizer que é um cavalo. Um único exemplar de cavalo flui naturalmente. Ele envelhece, passa a mancar, adoece e morre. Mas a verdadeira forma do cavalo é eterna e imutável. Para Platão, aquilo que é eterno e imutável não é nenhuma substância fundamental que pertence ao mundo físico, mas sim modelos ou padrões espirituais ou abstratos dos quais derivam todos os outros fenômenos. Serei mais preciso. Os pré-socráticos haviam chegado a uma explicação bem razoável para as mudanças da natureza, sem ter que admitir que algo realmente se transformava. Em meio ao ciclo da natureza, havia partículas eternas ou permanentes que não se decompunham, diziam eles. Muito bem, Sofia. Eu disse, muito bem. Mas eles não tinham nenhuma explicação razoável para o modo como essas partículas, que no passado se aglomeraram para dar forma a um cavalo, novamente iriam se unir do nada, 400 anos depois, para formar outro cavalo. Ou um elefante, sei lá, ou ainda um crocodilo. O argumento de Platão é que os átomos de Demócrito nunca se juntam para formar um cocofante ou um eledito. Foi aí que ele começou a pôr em marcha sua reflexão filosófica. Se você já percebeu aonde quero chegar, pode até pular esse parágrafo, mas por segurança serei bem detalhista. Você tem uma pilha de peças de Lego e com elas constrói um cavalo. Aí separa as peças novamente e as guarda de volta na caixa. Você não espera que ele se transforme num cavalo simplesmente se agitar a caixa, certo? Como peças de Lego conseguiriam sozinhas se transformar num cavalo? Não, é você quem tem que fazer isso, Sofia. E quando consegue fazê-lo, é porque tem dentro de si a imagem do que é um cavalo. O cavalo de peças de Lego é formado a partir de um padrão que é estático, não muda, de cavalo para cavalo. Você conseguiu responder a pergunta sobre os 50 biscoitos exatamente iguais? Vamos imaginar que você tenha caído do espaço e nunca tenha visto uma padaria. Aí você passa diante de uma padaria bem bacana e se depara com 50 biscoitos em formato de bonequinho, exatamente iguais, expostos na vitrine. Eu imagino que você iria se perguntar como aqueles biscoitinhos podiam ter saído idênticos. Agora, se você examinar direito, pode muito bem perceber que num deles está faltando um braço, outro talvez tenha perdido um pedaço da cabeça e um terceiro tem um carocinho na barriga. Depois de refletir profundamente, você chegará à conclusão de que todos aqueles biscoitos têm um denominador comum. Apesar de nenhum deles ter saído à perfeição, você começa a suspeitar que todos têm uma origem comum. Você terá compreendido que os biscoitos são moldados a partir de uma única e mesma forma. E mais ainda, Sofia, agora você está com uma vontade enorme de ver essa forma, pois ficou claro que essa forma deve ser indescritivelmente mais completa e, de certa maneira, mais bonita do que qualquer uma das suas frágeis cópias. Se você conseguiu completar sozinha essa tarefa, Sofia, então solucionou um problema filosófico precisamente da mesma maneira que Platão. Como a maioria dos filósofos, ele caiu na Terra direto do espaço. Imagine que ele estava agarrado bem na ponta dos pelos do coelho. Ele estava admirado de como os fenômenos da natureza eram semelhantes entre si e concluiu que deveria haver uma quantidade limitada de formas que pairam acima ou atrás de tudo o que vemos ao nosso redor. A essas formas, Platão deu o nome de ideias.
Atrás de todo cavalo, porco ou ser humano, existe um cavalo ideal, um porco ideal ou um ser humano ideal. Como estávamos numa padaria, poderíamos muito bem dizer cavalo biscoito, porco biscoito ou humano biscoito, pois uma padaria bem bacana deve possuir muitas formas diferentes, e não apenas uma. Só que uma única forma é suficiente para cada tipo de biscoito. Conclusão: Platão quis dizer que deve haver uma realidade própria atrás do mundo dos sentidos. A essa realidade ele chamou de mundo das ideias. Lá estão os modelos eternos e imutáveis atrás dos diferentes fenômenos que presenciamos na natureza. A essa abordagem notável nós chamamos de teoria das ideias de Platão. A verdade real. Até aqui tudo bem, querida Sofia, mas Platão estava falando sério quando disse isso. Você pode talvez se perguntar: ele queria mesmo dizer que essas formas existem de verdade em outra realidade? Ele não quis dizer isso ao pé da letra durante toda a sua vida. Mas, apesar disso, a leitura de alguns diálogos de Platão deixa claro que é assim que ele quer ser entendido. Vamos tentar acompanhar o seu raciocínio. Um filósofo tenta, como dissemos, compreender o que é eterno e imutável. Não seria lá muito útil escrever um tratado de filosofia sobre a existência de uma bolha de sabão. Primeiro, não haveria como estudá-la profundamente antes que ela estourasse. Depois, seria provavelmente muito difícil vender um tratado filosófico sobre algo que ninguém viu, e além disso, existiu por alguns poucos segundos. Platão dizia que tudo o que vemos ao nosso redor na natureza, sim, tudo o que conseguimos tocar e sentir, pode ser comparado a uma bolha de sabão, pois nada do que existe no mundo dos sentidos é duradouro. Obviamente, você sabe que todos os seres humanos e todos os animais, cedo ou tarde, vão morrer e se decompor. Mas mesmo um bloco de mármore se transforma e lentamente se desfaz. A Acrópole está em ruínas, Sofia. É um absurdo, você pode achar, mas é assim que são as coisas. O argumento de Platão é o seguinte: nunca podemos verdadeiramente conhecer algo que permanentemente se transforma. Sobre as coisas que pertencem ao mundo dos sentidos, as quais tocamos ou sentimos, não conseguimos emitir nada além de impressões incertas ou conjecturas. A verdade real só podemos alcançar por meio da razão. Ok, Sofia, vou tentar explicar mais detalhadamente. Imagine um único daqueles biscoitos de que falamos. Imagine que, depois de a massa ter sido sovada, cortada e assada, ele teve o infortúnio de não sair exatamente parecido com um bonequinho. Mas, tendo visto 20 ou 30 bonequinhos iguais, mais ou menos idênticos, eu posso precisar com alguma segurança como a forma dos biscoitos aparenta ser. E posso fazer isso sem jamais ter visto essa tal forma. Vê-la com os meus próprios olhos, aliás, não seria nenhuma vantagem nesse caso, porque não podemos confiar nos nossos sentidos. O próprio sentido da visão pode variar de pessoa para pessoa. Ao contrário, podemos nos fiar de que a razão nos diz, porque a razão é a mesma para todas as pessoas. Se você estiver numa classe com outros 30 alunos e o professor perguntar qual seria a cor mais bela do arco-íris, certamente iria obter muitas respostas diferentes. Mas se ele perguntar quanto é 8 vezes 3, a classe inteira deveria chegar ao mesmo resultado. É que nesse caso a razão é quem faz o juízo comum, e ela é de algum modo o oposto de achar e sentir. Podemos dizer que a razão é eterna e universal justamente porque ela se manifesta apenas em questões eternas e universais. Platão, na verdade, se interessava muito por matemática, exatamente porque as relações matemáticas jamais se alteram. Sobre elas podemos ter a certeza verdadeira. Mas agora vamos recorrer a um exemplo. Imagine que você encontre na floresta uma pinha arredondada. Talvez você afirme que ela aparenta ser totalmente redonda, enquanto Jorum afirma que ela é achatada de um lado. Aí vocês duas começam a discutir.
Mas vocês não podem chegar à verdade real apenas com base no que veem com seus próprios olhos. Por outro lado, vocês podem afirmar com toda certeza de que a soma dos ângulos de um círculo totaliza exatamente 360 graus. Nesse caso, vocês estão se referindo a um círculo ideal, que talvez inexista na natureza, mas pode ser muito bem visualizado pelo seu olhar interior. Vocês estão se referindo à forma oculta, não a um biscoitinho qualquer exposto numa vitrine. Breve resumo: quando sentimos, podemos apenas produzir impressões incertas, mas quando enxergamos com a razão, podemos alcançar a verdade real. A soma dos ângulos de um triângulo será 180 graus por toda a eternidade. Da mesma forma, o cavalo ideal sempre terá 4 patas, mesmo que todos os cavalos do mundo dos sentidos manquem de uma delas. A alma imortal. E assim, vimos que Platão dizia que a realidade se divide em 2 partes. Uma parte seria o mundo dos sentidos, o qual somente podemos abordar de forma aproximada ou por meio de um conhecimento imperfeito, por recorrermos para isso aos 5 aproximados e imperfeitos sentidos. Como estamos no mundo dos sentidos, tudo flui e, portanto, nada é duradouro. Nada existe no mundo dos sentidos. Todas as coisas apenas surgem e desaparecem. A outra seria o mundo das ideias, ao qual temos acesso por meio da razão, chegando à verdade real. Esse mundo das ideias não pode ser alcançado pelos sentidos. Em compensação, as ideias, ou as formas, são eternas e imutáveis. Segundo Platão, o homem é um ser dual. Nós possuímos um corpo que flui. Ele está intrinsecamente ligado ao mundo dos sentidos e compartilha o mesmo destino de todas as demais coisas por aqui, inclusive uma bolha de sabão. Todos os nossos sentidos estão conectados ao nosso corpo e não são, portanto, dignos de confiança. Mas também possuímos uma alma imortal, onde habita a razão. Exatamente porque a alma não é material, ela pode penetrar o mundo das ideias. Estou quase acabando, mas há mais, Sofia. Estou dizendo há mais. Platão disse ainda que a alma existia antes de habitar o corpo. A alma já existia no mundo das ideias, talvez ocupando a prateleira do alto junto com as formas de bolo. Mas assim que a alma desperta dentro de um corpo humano, ela esquece a perfeição do mundo das ideias. E aí começa a se dar um processo extraordinário. Quando as pessoas passam a travar contato com as coisas da natureza, descortina-se na alma uma tênue lembrança de como as coisas ideais eram. Podemos ver um cavalo, mas um cavalo imperfeito, ou um biscoito em forma de cavalo. É o bastante para despertar na nossa alma a noção do cavalo perfeito, a que um dia ele teve acesso no mundo das ideias. E isso desperta em nós um anseio de regressar à verdadeira morada da alma. Platão chamou essa saudade que a alma sente de casa de Eros, termo que também quer dizer amor. A alma experimenta uma saudade apaixonada da sua morada original. A partir daí, o corpo e tudo que é sensorial passam a ser vivenciados como imperfeitos e incompletos. Nas asas do amor, a alma quer retornar para o seu lar no mundo das ideias. Ela quer se libertar da prisão do corpo. Devo enfatizar que Platão descreveu aqui uma jornada de vida ideal, pois nem todas as pessoas deixam a alma correr livre na sua jornada de volta ao mundo das ideias. A maioria fica aprisionada nessa espécie de labirinto de espelhos que é o mundo dos sentidos. Elas veem um cavalo e outro e mais outro, mas não conseguem perceber que todos aqueles cavalos não passam de cópias imperfeitas. São pessoas que invadem a cozinha e se atiram nos biscoitos sem sequer perguntar de onde eles vieram. Platão descreve o caminho percorrido pelos filósofos. Sua filosofia pode ser entendida como uma descrição da verdade filosófica. Quando você enxerga uma sombra, Sofia, deve também imaginar que há um objeto lançado nessa sombra.
Imagine-se vendo a sombra de um animal. Talvez seja um cavalo, você pensa, mas não tem 100% de certeza. Aí você vira para o lado e vê o verdadeiro cavalo, cuja figura, óbvio, é infinitamente mais bela e bem definida do que a sombra de um cavalo. Pois Platão dizia que assim eram todos os fenômenos da natureza. Não passavam de uma sombra das formas ou ideias eternas. Mas a maioria das pessoas vive absorta entre as sombras sem se dar conta de que algo está projetando aquelas sombras. E assim elas se esquecem também da imortalidade da própria alma. Emergindo na escuridão da caverna. Platão nos deixou uma parábola que ilustra exatamente isso. Nós a conhecemos como o mito da caverna. Vou recontá-la usando as minhas próprias palavras. Imagine você alguns habitantes de uma caverna subterrânea. Eles ficam de costas para a entrada e têm pés e mãos acorrentados, de maneira que tudo que conseguem enxergar é a parede interna da caverna. Atrás deles há um muro alto, e por cima desse muro transitam criaturas humanoides erguendo nas mãos silhuetas de figuras diversas. Como há uma fogueira ardendo atrás dessas silhuetas, sombras bruxuleantes se projetam na parede da caverna. A única coisa que os prisioneiros da caverna podem ver é um teatro de sombras. Eles estão lá desde que nasceram e acreditam piamente que aquelas sombras são tudo o que existe. Agora, imagine que um prisioneiro tenha conseguido se libertar das correntes. Ele começa a se perguntar de onde vinham todas aquelas sombras na parede da caverna. Por fim, ele consegue escapar dali. E o que você acha que acontece quando ele se volta para as silhuetas que estão desfilando em cima do muro? Primeiramente, ele seria ofuscado pela luz da fogueira, porque até então vira apenas a sua projeção na parede. Ele também seria confundido pela definição das silhuetas. Se ele conseguisse escalar o muro e fugir da caverna, também seria arrebatado por toda aquela beleza que jamais conseguira enxergar direito. Pela primeira vez, ele distinguiria cores e formas definidas. Ele poderia ver os verdadeiros animais e plantas, cujas sombras na caverna não passavam de projeções sem graça. Mas aí ele se perguntaria de onde vinham todos aqueles seres. Ele enxergaria o sol no firmamento e compreenderia que aquele astro possibilita a vida aos animais e plantas, assim como a fogueira na caverna permitia que ele enxergasse as sombras na parede. O feliz ex-morador das cavernas agora poderia aproveitar sua vida a céu aberto e experimentar o gosto da liberdade recém-adquirida. Mas ele se compadece de todos os outros que ficaram para trás e decide regressar à caverna. Assim que retorna, tenta convencer os demais de que as sombras na parede não passam de projeções mal feitas das coisas reais. Mas ninguém lhe dá um mínimo crédito. Eles apontam para a parede da caverna e dizem que o que estão vendo é o que existe e ponto. Por fim, golpeiam-no na cabeça e o matam. O que Platão exemplifica no mito da caverna é o caminho a ser percorrido pelo filósofo desde as explicações imprecisas até chegar às verdadeiras ideias por trás do fenômeno da natureza. Ele também se refere a Sócrates, assassinado pelos habitantes da caverna por ter posto em dúvida o seu senso comum e ter tentado lhes mostrar o caminho do conhecimento verdadeiro. O argumento de Platão é: a relação entre a escuridão da caverna e a natureza exterior corresponde à relação entre as formas da natureza e o mundo das ideias. Ele não quis dizer que a natureza é escura e triste, mas ela é, sim, escura e triste se comparada à clareza das ideias. A foto de uma bela garota não é de modo algum escura e triste, ao contrário, mas não passa de uma foto. O mito da caverna de Platão pode ser encontrado no diálogo A República. Nele, Platão dá a ideia de que seria o estado ideal, isso é, um estado imaginário que também chamamos de utópico. Muito resumidamente, podemos dizer que, para Platão, o estado deve ser administrado por filósofos.
Ao encontrar porquê, ele parte do mesmo princípio da constituição de cada indivíduo. Segundo Platão, o corpo humano é dividido em 3 partes: cabeça, peito e baixo ventre. A cada uma dessas partes corresponde uma característica da alma. A cabeça pertence à razão, ao peito a vontade e ao baixo ventre o desejo ou a satisfação. Além disso, a cada uma dessas características corresponde um ideal ou uma virtude. A razão deve almejar a sabedoria, a vontade deve ter coragem e a satisfação deve ser moderada por meio da temperança. Quando essas 3 partes trabalham em uníssono, o resultado é um indivíduo harmônico ou honrado. Na escola, as crianças primeiro aprendem a controlar seus desejos, para que a vontade possa se desenvolver e, finalmente, a razão possa alcançar a sabedoria. Platão imaginou um estado constituído exatamente como um ser humano, inclusive com as mesmas 3 divisões. Assim como o corpo possui cabeça, peito e baixo ventre, o estado possui líderes, sentinelas ou soldados e comerciantes, agricultores, por exemplo. Aqui é possível que Platão tenha se baseado na ciência médica grega, pois, assim como um indivíduo saudável e harmônico demonstra equilíbrio e temperança, um estado justo caracteriza-se pela adequação de cada indivíduo e seu devido lugar na coletividade. Como tudo o mais da filosofia platônica, sua concepção de estado está fundamentada no racionalismo. O meio de manter um bom estado é administrá-lo com a razão. Assim como a cabeça governa o corpo, os filósofos devem governar a sociedade. Vamos tentar fazer uma comparação simples das relações entre as 3 partes do homem e do estado: corpo, cabeça; alma, razão; virtude, sabedoria; estado, líderes; peito, baixo ventre; vontade, desejo; coragem, temperança; sentinelas, comerciantes. O estado ideal de Platão nos faz lembrar o antigo sistema das castas hindu, no qual cada indivíduo possui uma função específica em prol do bem da comunidade. Desde os tempos de Platão, e muito antes ainda, o sistema de castas na Índia adota exatamente a mesma divisão em 3 partes entre a casta dominante, dos sacerdotes, a casta dos guerreiros e a casta dos comerciantes. Hoje em dia, talvez chamássemos o estado de Platão de totalitário, mas vale mencionar que ele dizia que as mulheres seriam tão capazes de liderar o estado quanto os homens, pois só teriam que recorrer à força da razão, e não à força física. Ele afirmava que as mulheres possuem exatamente a mesma razão que os homens, bastando apenas que recebam a mesma educação e sejam dispensadas de cuidar dos filhos e dos afazeres domésticos. Platão propunha abolir a propriedade privada e os laços familiares de governantes e seus sentinelas. A educação infantil talvez fosse importante demais para ficar a cargo de um só indivíduo. Deveria ser responsabilidade do Estado. Ele foi o primeiro filósofo a defender a construção de jardins de infância públicos e escolas de período integral. Depois de ter sofrido algumas grandes decepções políticas, Platão escreveu o diálogo As Leis, do qual aponta o Estado legal como o segundo melhor modelo de Estado, reintroduzindo as nações de propriedade privada e laços familiares, porém restringindo a liberdade feminina. Mas ele diz que um Estado que não educa e não promove suas mulheres é como um homem que exercita apenas o seu braço direito. De um modo geral, podemos dizer que Platão tinha uma visão positiva das mulheres, sobretudo quando levamos em conta a época em que ele viveu. No diálogo O Banquete, é uma mulher, Diotima, que faz com que Sócrates tenha os seus primeiros insights filosóficos. Pois esse foi Platão, Sofia. Por mais de 2000 anos, as pessoas vêm discutindo e criticando sua formidável teoria das ideias. E o primeiro a fazê-lo foi um aluno da sua própria academia. Seu nome era Aristóteles, o terceiro grande filósofo de Atenas. Não vou dizer mais nada.
Enquanto Sofia lia a respeito de Platão, sentada num toco de árvore, o sol seguia sua trajetória sobre as colinas cobertas de florestas a oeste. Os raios de sol se projetavam pelo horizonte no exato instante em que ela lia sobre Sócrates e como ele conseguiu rastejar pela abertura da caverna para se erguer e encarar a luz ofuscante que brilhava lá fora. Foi quase como se ela mesma tivesse saído de uma caverna subterrânea. Sofia passou a perceber a natureza de uma maneira totalmente nova depois de ler sobre Platão. Era como se antes ela não enxergasse as cores e conseguisse ver apenas algumas sombras, mas não a clareza das ideias. Ela não sabia muito bem se Platão estaria certo em tudo o que dissera sobre os modelos eternos, mas achou maravilhosa a possibilidade de que tudo na vida não passasse de uma representação imperfeita das formas eternas existentes no mundo das ideias. Pois não era verdade que todas as flores e árvores, homens e animais eram incompletos? A natureza à sua volta era tão bela e vibrante que Sofia achou melhor esfregar bem os olhos para ter certeza de que não estava sonhando, embora nada daquilo que ela via fosse perdurar. Mas mesmo assim, se mais 100 anos se passassem, as mesmas flores e animais estariam ali novamente. Ainda que todas as flores e animais algum dia desaparecessem para sempre, algo serviria para lembrar como eles eram quando existiam. Sofia ergueu a cabeça para o alto e viu de relance um esquilo saltitando num galho de pinheiro e sumindo em meio à mata. Eu já vi você antes, pensou Sofia. Naturalmente, ela sabia que não se tratava do mesmo esquilo de antes, mas ela bem poderia conhecer a forma dele. Platão poderia estar certo. Bem antes de seu espírito vir morar no seu corpo, Sofia talvez tivesse mesmo visto o esquilo eterno no mundo das ideias. Seria possível que ela tivesse vivido uma vida anterior? Seria verdade que sua alma existia antes de ter encontrado aquele corpo para existir neste mundo? Seria verdade que ela trazia dentro de si uma pequena pepita de ouro? Uma joia que o tempo jamais conseguiria desgastar? Sim, uma alma capaz de sobreviver ao seu corpo depois que ela envelhecesse e morresse?